Neste vídeo vamos resolver um exercício sobre projeção ortogonal, tá? Mas para falar sobre a projeção ortogonal, vamos primeiro relembrar algumas coisas anteriores, tá? Se você tem um espaço vetorial V munido com produto interno e S é um conjunto não vazio, tá? Basta ser conjunto, não precisa ser espaço vetorial, esse S aqui. Então nós definimos o complemento ortogonal de S, que é o conjunto S com esse símbolo de perpendicular em cima, que a gente pode chamar de S-perp. É o conjunto de todos os vetores de V que são ortogonais aos de S, ou seja, S-perp é o conjunto dos V's pertencentes a V, tal que o produto de V com U, isso é zero para todo U em S. Tá? Independente de S ser ou não espaço vetorial, você pode demonstrar que S-perp é sempre um espaço vetorial. E um resultado bem conhecido e bem importante é que se W é um subespaço vetorial de V, tá? V com produto interno, então V se escreve como soma direta de W com o seu conjunto perpendicular, tá bom? E daí a gente define agora o que é a projeção ortogonal. Ela é o seguinte, ó, a projeção ortogonal sobre um subespaço W é uma transformação linear T de V em V que fixa os vetores de W e manda os vetores do perpendicular de W no vetor nulo. Então, só para a gente ter um pouquinho de intuição geométrica, que é raro, né, na álgebra linear, eu sempre gosto de dar um exemplo, tá? Pensa que esse teu subespaço W é o eixo Y do espaço R2. Então, o teu W-perp, ele é o eixo X, né? Necessariamente, porque é o conjunto dos elementos que são ortogonais aqui a W. Então, como é que funciona essa projeção? Ela faz assim. Quando você está aqui nesse espaço W, né, na reta Y, a transformação ela pega o vetor, imagina que é esse aqui de vermelho, e ela leva no próprio vetor, tá? Isso tendo aquela ideia, né, de projeção, quando ela está pegando um vetor e está projetando aqui sobre esse W, você imagina que é a sombra, né, que ele faz aqui sobre W, e já que ele está no próprio W, então a projeção é ele mesmo. Então você vai com essa ideia, né, que a projeção ela fixa os vetores de W. Já quando você está aqui no perpendicular, você está pegando um vetor aqui de cinza do perpendicular, a projeção ela pega e manda aqui no vetor nulo, novamente com aquela ideia de sombra, né? Se você pega a sombra desse de cinza aqui sobre esse de W, só dá o pontinho zero, né, aqui. E aí, isso é suficiente para definir uma transformação linear, exatamente porque você tem esse teorema de cima, que diz que V é soma direta de W com seu perp. Nesse caso, a gente vê que claramente o R2 é soma direta desses dois espaços, né? Então, exatamente por causa desse teorema, é possível arranjar uma basezinha aqui no teu espaço W, outra aqui para o teu espaço W-perp. Com elas duas você forma uma base de R2. E aí, como eu estou definindo a projeção fixando os elementos da base de W e eu estou definindo ele mandando os elementos da base de W-perp em zero, isso é suficiente para definir uma transformação linear, né? Porque a gente está definindo ela nos elementos da base. Então, mais formalmente, né, se você tem gama igual a base de W união com a base de W-perp, né? Digamos que a base de W seja essa e a de W-perp seja essa. T, né? A projeção ela é definida dessa forma. Pega os elementos da base de W e manda neles mesmos, né? Você fixa. E os elementos da base de W-perp você manda em zero. E agora vamos fazer o exercício. O exercício é o seguinte, em P3 é o espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual que 3, tá? Em P3 você vai considerar esse produto interno aqui, ó. Produto interno dado pela integral. Então, com esse produto interno, nós queremos determinar a projeção ortogonal sobre esse espaço gerado aqui, ó. Esse espaço você está vendo, ele é gerado por dois vetores, que nesse caso vetores são polinômios, né? Pelo polinômio 1 menos t e esse outro aqui, né? T menos 1 ao quadrado. Então, qual é a ideia, tá? Basta você olhar para cá para ver como é definida a projeção no espaço que tem produto interno. Essencialmente, você vai pegar esses elementos aqui de W e você vai fixar, né? Ou seja, você já sabe fazer essa primeira parte. Você pega os de W e fixa. Só que aí você tem que pegar os de W-perp e mandar em zero. E aqui no exercício que a gente vai precisar descobrir primeiro, né, é quem é o espaço W-perp, né, para que a gente possa definir completamente essa parte aqui para definir a projeção. Então vamos começar com isso, tentando descobrir quem é o espaço W-perp. Então, ó, W-perp, né, você sempre observe o espaço em que você está trabalhando. Aqui a gente está trabalhando com polinômios, né? Então, W-perp ele é espaço de polinômios de grau menor ou igual que 3. Então, isso é A0 mais A1T mais A2T2 mais A3T3. Tá? E aí, nota que esses dois elementos aqui são LI,
ou seja, os elementos desse gerador são claramente Li. Basta você olhar aqui esse segundo, né, você destrinchando aqui esse quadrado, isso é t quadrado menos 2t mais 1. Eles até de grau diferente eles são, né? Então eles são Li, e aí quando você vai escrever esse WPER, basta você usar a condição do perpendicular, né? Pela definição dele, você deve fazer o produto interno com esses geradores aí do teu espaço W e tem que dar 0. Para daí você conseguir descobrir como é que é a forma desses elementos aqui, que no momento eu estou denotando como um polinômio bem geral, né? Então aqui ó, vai ser o conjunto desses elementos, de modo que A0 mais A1t mais A2t2 mais A3t3 com o primeiro elemento aqui gerador de W, ou seja, 1 menos t, isso igual a 0. E você vai ter também o produto interno de A0 mais A1t mais A2t elevado a 2 mais A3t elevado a 3, que aqui é t menos 1 ao quadrado igual a 0. Então, a partir dessas duas condições aqui com esses dois produtos internos dando 0, a gente vai usar a definição do produto interno do espaço, que isso seja também levado em consideração, tá? Cuidado para não confundir com outro produto interno, já que o exercício especificou o que a gente tem que usar. E aí a gente vai tentar descobrir qual é a característica desses elementos, né? A0, A1, A2 e A3, né? Para que a gente consiga descobrir como é que são esses elementos de WPERP. Então, ó, você começa com 0. Aí, por definição desse primeiro produto interno, isso significa a integral de menos 1 até 1. Aí aqui vai ter A0 mais A1t mais A2t2 mais A3t3 vezes o outro polinômio, né? Nesse caso vai ser vezes 1 menos t dt, tá? Ou seja, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse primeiro produto interno e estou colocando ele aqui na definição. E agora eu vou resolver essa integral aí, tá? Como é que vai ficar, né? Você pode fazer os produtos aqui, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que a integral de menos 1 até 1 de A0 vezes 1 menos t mais A1. Aí esse t você pode colocar aqui para entrar aqui para dentro, né? Então, fica t menos t quadrado mais A2. Aí esse t quadrado você pode também colocar para entrar aqui. Então, fica t2 menos t3. E aqui você bota A3. E aqui você pode botar esse t3 para entrar, né? Então, fica t3 menos t4 dt. Aí agora resolve a integral, né? Esses a's, eles são coeficientes. Então isso é a mesma coisa que a0, aí aqui fica t menos t quadrado sobre 2, mais a1 t quadrado sobre 2, menos t3 sobre 3, mais a2 t3 sobre 3, menos t4 sobre 4, mais A3 T4 sobre 4, menos T5 sobre 5, tá? E isso de menos 1 até 1, né? Agora a gente usa o teorema fundamental do cálculo, né? Aplica no extremo de cima, menos a aplicação disso no extremo de baixo. Então, no extremo de cima, dá o seguinte, ó, substituir aqui 1, você fica com 1 menos 1 meio, né? Então, fica 0 sobre 2. Aí no outro fica 1 meio menos 1 terço, né? Fazendo MC você fica com A1 sobre 6. No outro fica 1 terço menos 1 quarto. Fazendo MC fica mais A2 sobre 12. E no último, substituindo por 1 e fazendo MC, né? Você fica com A3 sobre 20. Aí agora você substitui no menos 1, né? Então você fica com menos 1 meio. Então fica 3A0 sobre 2. Aí aqui no segundo você fica com 1 meio menos 1 terço. Então fica 1 meio mais 1 terço. Então fica mais 5A1 sobre 6. Agora nesse termo aqui que acompanha A2, trocando por menos 1, né, você fica com menos 1 terço menos 1 quarto. Isso dá então, fazendo MMC, né, menos 7A2 sobre 12. E no último termo, né, trocando por menos 1, você fica com 1 sobre 4 menos 1 sobre 5. Então isso é 1 sobre 4 mais 1 sobre 5, que isso aí vai dar mais 9A3 sobre 20. Aí aqui, perdão, junto com esse termo A0 aqui tem um sinal de menos, tá? Deixa eu colocar aqui para consertar, porque
é menos 1 menos 1 meio. Aí dá 3 sobre 2 com sinal de menos. Pronto, aí agora simplificando aí essas expressões, né, juntando os termos AIs, você fica com... Daqui a gente obtém, né, que essa equação aqui ela é igual a zero. Tá? Só que isso foi fazendo esse primeiro produto interno aqui, né? Agora a gente tem que fazer para o outro, né? Então vamos chamar aqui de 2 estrelas. E a gente tem que fazer esse daqui também. Então, ó, 0 deve dar isso aqui por 2 estrelas. A integral de menos 1 até 1. Aí do polinômio, né, geral. Multiplicando o termo t menos 1 ao quadrado. Só que aí eu já vou colocar ele na forma t ao quadrado menos 2t mais 1 dt. E aí novamente nós resolvemos a integral, né? Aí do mesmo jeito que o anterior, né, você pode sair agrupando, né, as constantes, aí você pode ir colocando esses elementos t para ir entrando junto com os agrupamentos, e daí vai resolvendo as integrais, tá? Então, resolvendo a integral definida, você deve obter o seguinte, ó. Então, aplicando esses dois valores aqui no extremo, então aplicando esses dois extremos aí, usando o teorema fundamental do cálculo, e já simplificando, tá? Você pode fazer as simplificações, nós vamos chegar nisso aqui, ó. 8a0 sobre 3, menos 4a1 sobre 3, mais 4a2 sobre 15, menos 4a3 sobre 5. Pronto, então com as duas equações obtidas, nós vamos montar um sistema. A primeira foi 2a0 menos 2 terços de a1 mais 2 terços de a2 menos 2 quintos de a3 igual a 0. Então vou colocar aqui. Já a segunda foi 8 terços de a0 menos 4a1 sobre 3 mais 4a2 sobre 15 menos 4a3 sobre 5 igual a 0. Então vou colocar embaixo. Então eu chamo aqui a primeira de 1 e essa segunda equação de 2. Se você perceber, se você fizer a equação 2 menos 2 vezes a equação 1, você consegue eliminar os termos de A3 e de A1. Né? Porque fica assim, ó. Fica 8 sobre 3A0 menos 4A0. Aí aqui ó, vai ficar menos 4A1 sobre 3 mais 4A1 sobre 3, né? Porque eu estou multiplicando por menos 2. E aí ele se anula. Então fica aqui, ó, mais 4A2 sobre 15 menos 4A2 sobre 3. E na última você cancela esse termo de A3, né? Então isso aqui dá 0. Aí fazendo o MMC, você vê que dá para deixar na forma menos 4 sobre 3A0. Aí nesse outro, né, se você fizer o MMC, vai ficar menos 16A2 sobre 15. Isso dando 0. Então significa, né, que o A0 vai ser menos 4 quintos de A2. Aí agora você pode pegar esse resultado obtido bem aqui e jogar aqui na equação 2. Então substituindo isso em 2, você vai ficar na primeira equação com menos 24 sobre 15 a 0. Na primeira equação, como tem... Isso aqui na segunda equação, como começa com menos 8 a 0, então você troca o A0 por esse que está aqui no asterisco, né? Então fica menos 24 sobre 15 A2 menos 4A1 sobre 3 mais 4A2 sobre 15 menos 4A3 sobre 5 igual a 0. Aí simplificando, né, você percebe que 4A1 sobre 3, isso vai ser menos 24 mais 4 dá menos 20. Né? Menos 20 sobre 15 é a mesma coisa que menos 4 sobre 3. Né? Então você volta aqui, menos 4 sobre 3 A2. E aqui menos 4 sobre 5 A3. Então, simplificando, né, passando 3 e dividindo por 4, você consegue que A1 é igual a menos A2 menos 3 sobre 5 A3. Pronto. E agora com esses resultados, né, que esse outro aqui eu posso chamar de 2 asterisco,
E agora com esses dois resultados eu posso caracterizar direitinho quem é WPERP. Nesse caso, WPERP é o conjunto dos polinômios que tem os coeficientes obedecendo isso aqui, né? Então, o A0 significa menos 4 quintos de A2. O teu coeficiente A1 significa, né, deixa eu colocar assim, ó, menos A2, menos 3 sobre 5 de A3, isso acompanhado de T, mais, aí aqui prossegue normal, né? A2, T elevado a 2, mais A3, T elevado a 3, tal que aqui você só tem A2 e A3, né, variando aqui nos reais. Então aí, por exemplo, você pode pôr em evidência o que está junto de A2 e o que está junto de A3. Você percebe que fica assim, ó. E aí você percebe que isso é um espaço gerado por esses dois elementos aí, né? Isso é a mesma coisa, ó, que o span desse elemento, menos 4 sobre 5, menos T mais T2, com esse outro, menos 3 sobre 5, T mais T elevado a 3. E aí, esses dois aqui também são LI, claramente. Então, isso aí é a base aqui do perpendicular. Pronto, show de bola. Com isso, agora você pode definir como é que funciona a transformação projeção. Ela faz assim, ó, a projeção ela vai pegar os dois vetores que estão em W, né, os geradores de W, que são esses dois aqui, ó, esse, e ela vai mandar neles mesmos, né? Então, ela faz assim, ó, T de 1 menos T e T aplicado em t menos 1 ao quadrado, isso vai neles mesmos, em 1 menos t e em t menos 1 elevado a 2. Aí, conforme a definição que eu dei de projeção ortogonal, né, você pega a base lá do seu espaço WPERP e envia ela em zero. Então, aí com essa base que a gente descobriu aqui para espaço WPERP, a gente manda eles em zero. Então, t de menos 4 sobre 5 menos t mais t quadrado, isso é enviado em zero. E t de menos 3 sobre 5t mais t elevado a 3, isso aqui também é mandado em zero. Pronto, isso aqui é suficiente para definir a aplicação projeção t de P3 em P3, né? Por que é suficiente? Novamente, porque ó, você sabe que a dimensão do espaço P3 é dimensão 4, né? E aí você tem a base, né? A base formada por dois elementos que estão em W e dois que estão no perpendicular. Quando você junta tudo, dá um conjunto LI, portanto dá uma base daqui. E a transformação fica determinada a partir dessa ação nos elementos da base. Agora, para determinar realmente a expressão, você vai ter que fazer o seguinte, ó. Você vai ter que pegar um elemento genérico aqui no espaço dos polinômios P3 e conseguir escrever nessa base formada por esses quatro elementos aqui. Então, você tem que fazer isso, ó. E aí, o que nós queremos achar são esses coeficientes alfa, beta, gama e delta em função de A0, A1, A2 e A3, tá? Porque quando a gente faz isso, lembra que pelo fato da aplicação ser linear, quando a gente aplicar, ó, t dos dois lados, aí, pelo fato de t ser linear, ela se quebra jogando o escalar para fora, né? E quebrando a soma. Portanto, esse t, ó, vai passar para cá, para cá, para cá e para cá. Daí, você pega e usa o fato de que você já conhece a aplicação de t na base. E daí, você vai conseguir explicitamente quem é a expressão da transformação linear. Então, vamos determinar esses coeficientes. Eu vou fazer simplesmente pelo sistema, tá? Primeiro, iguala tudo que tem grau igual ao de A0, né? Ou seja, as constantes. Você vai ter de um lado A0 e do outro lado igual às constantes. Você vai ter alfa mais beta menos 4 quintos de gama, né? Então, você fica com alfa mais beta menos 4 quintos de gama. Aí, agora, iguala tudo que tem grau 1, né? Então, A1 é igual... Aí você vai ficar com menos alfa, menos 2 beta, menos gama, menos 3 sobre 5, delta. Iguala tudo que tem grau 2, você vai ficar com A2 igual a beta mais gama. E o que tem grau 3, né, que é apenas esse último aqui. Você vai ter que A3 igual a delta. Então, a gente já tem um aqui, ó, A3 é igual a delta. Aí, por exemplo, você pode pegar essas duas equações aqui, e pode já somar elas duas
e já utilizar o fato de que delta é igual a 3. Então você fica com A0 mais A1, o alfa vai sumir, né? Vai se cancelar, vai ser igual a menos beta, aí no caso menos 9/5 de gama, e aí o delta você já pode trocar por A3, né? Então fica menos 3/5 A3. Aí você pode pegar esse termo aqui que acompanha A3 e joga para o lado esquerdo, né? Então aqui você pode ficar mais 3/5 A3 igual a isso aqui. Pronto, e aí você pode pegar a terceira equação, colocar em função de gama, né, e dizer isso, que menos beta é gama menos A2, e substituir nessa daqui, porque daí você vai conseguir encontrar quem é o seu gama, né? Então você fica com isso, ó, quando substitui, fica A0 mais A1 mais 3/5 de A3 igual a gama menos A2 menos 9/5 gama. Então você passa o A2 para o outro lado, né? Deixa o gama sozinho. E aí quando você faz, ó, gama menos 9/5 de gama, aí dá menos 4/5 gama igual A0 mais A1 mais A2 mais 3/5 de A3. E aí você descobre quem é gama. Gama igual a menos 5/4 do termo A0 mais A1 mais A2 mais 3/5 de A3. Daí a gente vai descobrir imediatamente quem é beta e quem é alfa. Então você pode substituir o gama nessa equação aqui para conseguir quem é beta. Então beta vai ser igual a A2 menos gama, que aí, substituindo a expressão de gama, você vai ficar A2 mais 5/4 de A0 mais A1 mais A2 mais 3/5 de A3. Então tá aqui a expressão de beta. E aí, finalmente, a gente consegue a expressão de alfa. Expressão de alfa você pode colocar aqui na primeira equação, tá? Expressão de alfa é A0 menos beta mais 4/5 de gama. Então, a expressão de alfa é igual a A0 menos essa expressão de beta, menos A2 menos 5/4 de A0 mais A1 mais A2 mais 3/5 de A3. E aí você tem menos 4/5 de gama. E aqui, né, como esse gama ele vai passar lá para o outro lado, fica 4/5 de gama, que cancela com esse 5/4 aqui que está na expressão de gama. Então fica menos A0 mais A1 mais A2 mais 3/5 A3. E aí, para não ficar um negócio tão grande, você pode simplificar um pouquinho, né? Ficar A0 menos A2 menos 9/4 de A0 mais A1 mais A2 mais 3/5 A3. Pronto, então está determinado também o seu alfa. Aí isso significa que a escritura, né, nessa nova base do teu polinômio geral, ele é assim, ó, A0 mais A1t mais A2 t elevado a 2 mais A3 t elevado a 3. Isso é a mesma coisa que alfa, então você coloca aí o alfa. Aí aqui acompanhando o elemento da base, né, que é o elemento 1 menos t. Aí agora você coloca o beta acompanhando o segundo elemento da base. Então o beta está aqui, né? Vamos colocar também. Ele acompanha o termo t menos 1 ao quadrado, né? Aí agora vem o gama acompanhando esse elemento. Então a expressão do gama está aqui embaixo. Ele acompanha menos 4/5 menos t mais t quadrado. E por fim tem o último, né? Tem o delta, que é exatamente igual a A3, o primeiro que a gente achou. E ele acompanha esse termo aqui. Pronto, agora para concluir quem é a cara da transformação linear, você só faz o seguinte, ó. Aplica t. Aí como eu falei, né? Isso é mesmo que aplicar t nesse lado todinho, só que a aplicação é linear.
Então você pode mover T, né, para ficar aqui agindo só nos elementos da base. Os escalares saem para fora. Então T nesse daqui também, T nesse daqui também e T nesse elemento. Só que aí, ó, nos dois últimos elementos a projeção dá zero, né? Então aqui, ó, esse resultado ele vai dar zero e esse daqui vai dar zero também. E nos dois primeiros ele fixa, né, leva no mesmo elemento. Então a cara da tua transformação é a seguinte, ó, T de A0 mais A1 T mais A2 T2 mais A3 T3, isso é igual exatamente a essa equação aqui, tá? Porque o T desse elemento é ele mesmo e o T desse elemento de baixo é ele mesmo, tá? E os dois últimos, como eu mostrei, eles zeram, né? Então tá aí a resposta. Essa daqui é que é tua projeção ortogonal sobre o espaço W, tá bom? E com isso a gente encerra o exercício.